A mensagem da Virgem Maria nunca foi tão urgente, pois suas revelações, originárias de Medjugorje em 1981, têm implicações profundas para o futuro do mundo, particularmente para 8 nações importantes: Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão. Esses países, reconhecidos como grandes players globais, foram especificamente alertados sobre desafios iminentes que poderiam alterar drasticamente o curso da história. Apesar de seu destaque nos eventos atuais, os ensinamentos da Virgem Maria oferecem um caminho para a salvação e a proteção, estando essas nações a prestar atenção a ela pedindo preparação espiritual, arrependimento e renovação moral. As aparições da Virgem Maria em Medjugorje começaram quando 6 jovens visionários relataram encontros com ela em uma encosta no que era então a Iugoslávia. Desde então, a região se tornou um poderoso centro espiritual, atraindo milhões de peregrinos que buscam sua orientação e paz. Suas mensagens continuam a ressoar com pessoas em todo o mundo, oferecendo um chamado para retornar à fé antes que seja tarde demais. Através da oração, conversão e despertar valores espirituais, os ensinamentos da Virgem Maria prometem proteção e esperança para aqueles dispostos a prestar atenção aos conselhos dela. Embora suas mensagens sejam frequentemente cheias de incentivo e otimismo, elas também têm um profundo senso de urgência e cautela. As palavras da Virgem Maria apontam para um mundo no meio de uma profunda crise espiritual, que está contribuindo para o sofrimento global que estamos testemunhando hoje. Da agitação política aos desastres naturais, as consequências de um mundo que virou as costas aos valores espirituais estão se tornando cada vez mais evidentes. Seus ensinamentos nos lembram que essas calamidades não são aleatórias, mas são o resultado de uma divisão moral e espiritual que está crescendo a cada dia. A Virgem Maria exorta a humanidade a retornar às raízes da fé através da oração e arrependimento, a fim de restaurar o equilíbrio e impedir mais desastres. Os desafios enfrentados pelas 8 nações mencionados não são isolados, eles fazem parte de uma reação em cadeia global que afetará todas as pessoas. Em nosso mundo interconectado, os problemas das nações poderosas têm efeitos cascata que chegam muito além de suas fronteiras, influenciando toda a raça humana. A mensagem da Virgem Maria é clara: a hora de se preparar espiritualmente é agora, e as consequências de não fazê-lo serão sentidas em todo o mundo. A profecia também chama a atenção para sinais externos que servem como avisos dos próximos julgamentos. À medida que desastres naturais, como terremotos, inundações e outras catástrofes ambientais, tornam-se mais frequentes e graves, esses eventos são vistos como indicadores de que o mundo deve mudar de curso. A devastação causada por esses desastres não é apenas um produto da natureza, mas uma manifestação de questões espirituais mais profundas que devem ser tratadas com urgência. Os ensinamentos da Virgem Maria são um chamado à ação para indivíduos e nações se voltarem para Deus, buscar reconciliação e fortalecer sua fé em preparação para o que está por vir. À medida que o mundo enfrenta com decadência moral e espiritual, o chamado da Virgem Maria é um lembrete de que a renovação espiritual é a chave para superar as próximas crises. Sua mensagem é de esperança, mas também de responsabilidade. É um chamado para todos nós, especialmente aqueles em posições de poder, reconhecer os avisos divinos e responder com oração, arrependimento e fé. Ao fazer isso, podemos garantir não apenas nossa própria proteção, mas também a cura e a restauração do próprio mundo. Vamos atender às palavras dela, nos preparar espiritualmente e confiar na misericórdia de Deus enquanto enfrentamos o futuro incerto. No mundo de hoje, as tensões crescentes, a agitação política e as lutas econômicas são mais do que apenas manchetes, são sinais urgentes dos tempos que exigem nossa atenção e ação. Conflitos nas nações, mudar as alianças globais e a crescente discórdia entre as superpotências criam uma atmosfera repleta de incerteza, dificultando a previsão do que está por vir. Os desafios estão aumentando, e a necessidade de preparação e unidade espiritual na fé nunca foi tão premente.
Além das óbvias crises políticas e econômicas, existe um profundo déficit espiritual que, se deixado sem solução, poderia exacerbar os problemas do mundo e potencialmente levar a um colapso da harmonia social. As revelações de Medjugorje, que falam diretamente com o coração dessas lutas globais, fornecem orientações específicas sobre como navegar pelos tempos turbulentos à frente. Um aspecto significativo dessas mensagens é a menção de 8 países, cuja influência nos eventos mundiais é profunda. Essas nações, sejam através de seu poder político, econômico ou cultural, sustentam as chaves para moldar o futuro. O destino do mundo, em grande parte, dependerá de como eles respondem ao apelo à renovação espiritual. Suas ações, ou a falta dela, poderiam evitar ou acelerar a crise iminente que ameaça a paz internacional, a estabilidade econômica e até o bem-estar físico do planeta. As mensagens da Virgem Maria enfatizam que esses países devem reconhecer urgentemente a gravidade de sua crise espiritual. Sem um esforço conjunto para reconstruir sua fé, as profecias alertam que eles enfrentarão consequências devastadoras. Desastres naturais, colapso econômico e revolta política estão todos previstos para atacar se não mudarem de curso. O destino dessas nações, e de fato o mundo, resta sua vontade de abraçar a oração, a transformação espiritual e um compromisso coletivo com a paz e a justiça. Diante desses terríveis avisos, o convite da Virgem Maria à oração se torna ainda mais vital. Uma das formas mais poderosas de preparação espiritual destacada nas mensagens de Medjugorje é a recitação do Rosário. Essa devoção católica tradicional não é apenas um ritual, é uma ferramenta potente para intervenção divina e proteção espiritual. Através do Rosário, indivíduos e comunidades podem se proteger das forças das trevas e se aproximar dos mistérios da vida de Cristo. O chamado da Virgem Maria para orar que o Rosário não é meramente simbólico, ela o oferece como um meio prático de defesa contra crises externas e decadência espiritual interna. Mas a oração por si só não é suficiente. Os ensinamentos de Medjugorje exigem uma abordagem holística da renovação espiritual, que envolve a devoção individual e a ação coletiva. Não se trata apenas de buscar refúgio em oração, mas também sobre viver os valores do Evangelho através de atos de bondade, generosidade e compaixão. Essa combinação de fé e ação está no coração da transformação que a Virgem Maria nos pede a realizar. Ao viver nossa fé de maneiras tangíveis, ajudando os necessitados, promovendo a paz e defendendo a justiça, trazemos a cura não apenas para nós mesmos, mas para o mundo ao nosso redor. Esse chamado à ação não é apenas para líderes religiosos ou políticos, é para todos. Cada pessoa, independentemente de seu papel ou estação na vida, é chamada para ser um agente de mudança. O despertar espiritual que é tão desesperadamente necessário nesses tempos problemáticos começa com o indivíduo. Ao transformar nossas próprias vidas e liderar pelo exemplo, podemos começar a curar nossas comunidades e, com o tempo, o mundo. Esse é o poder do esforço espiritual coletivo, a capacidade de mudar a cultura ao nosso redor, afastando-a do materialismo e do interesse próprio, e em direção a uma cultura enraizada no amor, serviço e fé. A mensagem da Virgem Maria, portanto, não é apenas um aviso de punição iminente, mas uma oportunidade para um profundo crescimento pessoal e coletivo. É um chamado a retornar aos principais ensinamentos de Cristo, deixar nossa fé ser vista não apenas em palavras, mas em ações. Ao abraçar esse chamado, podemos nos tornar a luz que perfura a escuridão ameaçando envolver o mundo. Para as 8 nações mencionadas nas revelações de Medjugorje, a responsabilidade é clara. Eles têm um papel fundamental na formação do futuro, e sua resposta a essa chamada determinará o destino de muitos. Mas a mensagem é universal, a preparação espiritual não é um luxo, é uma necessidade. À medida que avançamos, vamos atender ao chamado da Virgem Maria, abraçando a oração, a fé e a ação e trabalhando juntos para construir um mundo que reflita o amor e a paz de Cristo.
A chamada profética, um caminho para a misericórdia e transformação à medida que refletimos sobre a profecia de Medjugorje e as nações específicas destacadas nela, a mensagem é inegavelmente urgente e cheia de profundo significado. Essas 8 nações, Estados Unidos, Rússia, China, Brasil, França, Índia, Itália e Japão, não são apenas listados como destinatários passivos desse aviso divino, eles são jogadores fundamentais no cenário global. Com sua influência sobre o cenário político, cultural e econômico do mundo, eles têm a capacidade de liderar, por exemplo, abraçando valores morais e espirituais que podem direcionar a humanidade em direção a um futuro melhor. A mensagem da profecia é clara, e a conversão e compaixão espirituais podem mitigar o pior do que é predito. Enquanto o mundo está no precipício do sofrimento, essas nações podem optar por seguir um caminho diferente, um arrependimento, compaixão e amor. Se eles optarem por ignorar essa chamada, no entanto, as consequências podem ser devastadoras, afetando milhões de vidas com dor, desastre e revolta. No entanto, mesmo dentro dessa perspectiva sombria, a profecia transmite misericórdia divina. Não é uma declaração de desgraça inevitável, mas um chamado para a transformação, uma chance de arrependimento que poderia evitar o pior do que está por vir. Misericórdia em meio à melancolia no coração da mensagem da Virgem Maria, há um lembrete da misericórdia de Deus, mesmo diante de terríveis previsões. Esses avisos não devem instilar medo pelo medo, mas despertar a humanidade para a realidade de que ainda há tempo para voltar. O arrependimento e a conversão, tanto nos níveis individuais e coletivos, são as chaves para mudar o curso da história. As palavras da Virgem Maria não são simplesmente um aviso, eles são um convite para um novo começo, um chamado para limpar nossos corações e almas, se reconectar com Deus e viver vidas enraizadas na fé, esperança e caridade. Em vez de ver os desafios à frente apenas como punições, somos encorajados a vê-los como purificações espirituais, oportunidades de crescimento e um relacionamento renovado com Deus. Esses ensaios serão difíceis, mas não têm propósito. As dificuldades que enfrentamos podem nos ajudar a redescobrir nosso verdadeiro chamado como filhos de Deus, unido em amor, propósito e missão divina. Este é um momento para uma profunda reflexão e crescimento espiritual, onde a graça pode inundar nossos corações e nos fortalecer para enfrentar o que está por vir. Etapas para preparar oração, conversão e ação compassiva. A profecia de Medjugorje descreve as etapas claras e imediatas para se preparar espiritualmente para os desafios do futuro. A oração, especialmente o poderoso ato de recitar o rosário, é enfatizado como uma ferramenta de proteção e cura. Essa prática antiga não é apenas uma tradição, é uma arma espiritual que pode nos proteger das trevas e nos ajudar a se conectar profundamente com a vida e a missão de Cristo. A oração diária, tanto individualmente quanto em grupos, ajuda a construir a coragem espiritual necessária para enfrentar as incertezas do mundo. Além da oração, o chamado à conversão é central. Cada pessoa deve fazer um balanço de sua vida, a buscar perdão por erros passados e a abordar o futuro com um coração sincero, pronto para viver em alinhamento com a vontade de Deus. Isso significa mais do que simplesmente mudar de comportamento externo, requer uma profunda transformação do coração, um compromisso renovado de viver uma vida de integridade, compaixão e amor. Mas a transformação não para com o indivíduo. As comunidades são chamadas a se unir em práticas espirituais compartilhadas. À medida que fortalecemos nosso relacionamento pessoal com Deus, também devemos fortalecer nossos laços, reconhecendo que todos fazemos parte de um corpo maior de crentes. As nações também são chamadas a abraçar políticas enraizadas na integridade moral e na sabedoria espiritual, liderando pelo exemplo e criando sociedades que refletem os valores de fé, paz e justiça. Uma mudança de paradigma. Escolhas hoje formam amanhã na sua essência. A profecia Medjugorje é sobre escolha. O futuro do mundo, e particularmente o destino dessas 8 nações, não está em pedra. Nós,
como indivíduos e nações, temos o poder de determinar o curso dos eventos. A mensagem da Virgem Maria é um chamado à ação, instando-nos a abraçar uma mudança de paradigma, para se afastar do egoísmo, materialismo e divisão e em direção a uma cultura de compaixão, humildade e fé. As escolhas que fazemos hoje determinarão se enfrentamos um futuro marcado por desespero ou uma esperança e recuperação. Se atendemos ao chamado à renovação espiritual, ainda há tempo para transformar o mundo. Enquanto as profecias falam de tempos difíceis pela frente, eles também têm a promessa de misericórdia divina. O apelo da Virgem Maria é que todos respondemos com compaixão, oração e fé, sabendo que, através dessas ações, podemos trazer uma mudança no mundo que está enraizada no amor e na vontade de Deus. Um chamado para todos, compaixão, oração e fé. A profecia de Medjugorje nos lembra que o despertar espiritual não é apenas para a elite religiosa ou política, é para todos. Todo indivíduo tem um papel a desempenhar na grande renovação espiritual necessária para guiar o mundo de volta à paz e harmonia. Cada pessoa deve ser um agente de mudança, vivendo sua fé e ajudando a reconstruir o tecido espiritual da sociedade. Essa transformação não se trata apenas de sobreviver aos próximos julgamentos, trata-se de prosperar neles através da fé e da compaixão. Enquanto nos preparamos espiritualmente, somos chamados a viver vidas que refletem o amor de Deus, através de atos de caridade, serviço e justiça. Ao viver nossa fé em ação, contribuímos para uma cultura de amor que permanecerá como um farol de luz em um mundo que parece estar ficando mais sombrio. Conclusão: um novo começo. A profecia de Medjugorje é um apelo poderoso e urgente de despertar espiritual. Ele nos convida a confrontar as crises morais e espirituais de nosso tempo, oferecendo-nos a oportunidade de mudar o curso da história por meio de oração, conversão e ação compassiva. As palavras da Virgem Maria não são apenas avisos de desastre iminente, eles são uma mensagem de esperança, um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a misericórdia e o amor de Deus podem brilhar. Ao respondermos a esse chamado com corações abertos, podemos nos transformar, nossas comunidades e nossas nações. Juntos, podemos criar um mundo enraizado na fé, no amor e na paz, que se alinha ao plano divino de Deus. Avançamos com esperança, sabendo que, apesar dos desafios pela frente, temos o poder de moldar um futuro mais brilhante e mais esclarecido espiritualmente. Obrigado por ingressar nessa jornada de fé e reflexão. Que as mensagens da Virgem Maria continuem a guiá-lo e inspirá-lo, enquanto caminhamos juntos em direção a um futuro cheio de luz divina e misericórdia.